assim? Como que isso aconteceu? Entre o versículo 1 e 2, aconteceu algo. Porque se a terra tinha luz e agora no 2 já não tem, entre um e outro, alguém apagou a luz. E como que isso se deu? Como que isso aconteceu? De que maneira que foi? A teologia chama esse espaço de gap, a teologia do gap, esse intervalo entre o versículo 1 ao versículo 2, que é um intervalo que é imensurável, não dá para medir, pode ter passado milhões de anos. A terra, a princípio, não foi criada para nós. Por quê? Porque nós fomos inseridos no planeta quando Cronos já estava estabelecido. Quando o Kairos pairava sobre o planeta, nós não fomos colocados nele. Ou seja, quando o eterno existia sobre a terra, de Gênesis 1, o homem não foi criado naquele momento. O homem não foi formado. Ele estava dentro de Deus, foi gerado por Deus, Deus sonhou com ele, mas ele não foi colocado naquele plano. Ele é inserido na terra quando o tempo é cronometrado, quando já existe dia marcado. E foi-se o sexto dia, e no sétimo dia o Senhor descansou das suas obras. E aí o dia foi cronometrado, e agora já tinha uma marca dessa criação. Pastor, como assim que a terra ela não foi criada sem forma e vazia? Existe algum texto bíblico que traz afirmação a isso? É claro que existe, irmãos. Eu não vou falar alguma coisa aqui que eu não conferi antes. Isaías 45, 18. Abra sua Bíblia aí. A palavra do Senhor diz assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Presta atenção, olha aqui antes da gente continuar lendo. Toda vez que Deus quer falar de um assunto, Ele se apresenta em relação àquele assunto que Ele está falando. Se é sobre guerra, o Senhor dos exércitos. Se é sobre provisão, Jeová Jiré, o Senhor é a nossa provisão. Se é sobre enfermidades para cura, Jeová Rafá, o Deus que sara. E daí por diante. E aqui Ele se apresenta como o Deus, o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou. Lê, irmãos, não a criou. Como que a terra era sem forma e vazia, meu Deus do céu? Porque Ele não cria a terra duas vezes. Ele cria a terra no versículo 1 e no versículo 2 apresenta ela sem forma e vazia. E Isaías, um profeta de Deus, diz que Ele não a criou vazia. Alguma coisa aconteceu entre um versículo e o outro. E a palavra do Senhor diz o seguinte: mas a formou para que fosse, o que está escrito aí? Habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Alguém entende mais da criação senão o Senhor? Eu acho que, com certeza não. Alguém entende mais de celular do que o seu fabricante? Com certeza o fabricante entende mais do que todo mundo, ele até manda um manual. Alguém entende mais de carro do que o fabricante? Alguém entende mais do planeta do que o seu Criador? Claro que não, Ele entende todas as coisas. E Ele está dizendo através de Isaías: eu criei a terra e não criei ela vazia. Uma grande parte de estudiosos acreditam que no gap aconteceu a queda de Lúcifer. E disse-lhes, Lucas 10, 18, abre aí para mim, por favor. Jesus falando, e disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. Jesus, ele disse, eu lembro da queda dele. Eu lembro o dia que ele caiu.
Eu lembro de que jeito que foi. Lúcifer era o anjo guardião da terra e dos demais anjos que nela estava. Por quê, pastor? Porque ele era um querubim. E um dos significados de querubim é guardião. Mas guardar de quê? Não tinha ladrão, ele era o ladrão. Ele se tornou o ladrão depois. Não tinha diabo, ele se tornou o diabo. Mas o Senhor o fez, o gerou, porque ele é um espírito, os anjos são espíritos, o gerou e o estabeleceu como um guardião, como as estrelas da alva, que são anjos que dominam na terra. Ele era o guardião da terra, juntamente com os demais anjos que foram colocados na terra. Ele tinha a incumbência de proteger as leis de Deus, para que toda a criação obedecesse, pois Deus não cria nada sem nenhuma lei, sem que uma lei seja estabelecida. Você quer um exemplo? Quando o Senhor criou a chuva, Ele estabeleceu uma lei para a chuva. Agora você chove, agora você para. Pastor, onde está escrito isso? Jó 28, 26, abra a sua Bíblia aí. Jó 28, versículo 26. Projeta para a gente. Quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Existe uma lei para a chuva, existe uma lei para as árvores, existe uma lei para os rios, existe uma lei para toda a criação de Deus. Ele estabeleceu princípios. E esses anjos, esses querubins, eram guardiões para que houvesse um equilíbrio. E ainda hoje existe isso. Pastor, o senhor não está inventando isso, está delirando não? Talvez até esteja, porque eu viajo na maionese lendo a Bíblia. Mas quero dizer para os irmãos que esse assunto é mais profundo do que a gente imagina. Em Apocalipse 16, versículo 5, mostra um anjo que era guardião das águas. Porque cada anjo desses guardiões, eles eram personificados segundo o setor que ele guardava. Apocalipse 16, 5. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és, que eras, que has de ser, porque julgaste todas essas coisas. Então tem um anjo que cuida das águas, um guardião das águas. Quem sabe o nome do anjo guardião das águas? Alguém que sabe? Do anjo, o querubim? Não. E do anjo caído, que era guardião das águas, você lembra? Que diz ser rainha das águas? Quem lembra? Iemanjá, é ou não é? E ela é rainha mesmo. Como assim, pastor? Ela recebe oferendas com frequência. Existe um Exu chamado Exu Ventania. Ele é senhor dos ventos. Quando você vê o mar revoltado, é a rebelião desses anjos em não cuidar do que era para cuidar, matando, destruindo. Quando você vê esses ventos acabando com tudo, é a rebelião desses anjos, destruindo tudo. Só que escute, ela é chamada de rainha das águas, o Exu Ventania é chamado de Senhor dos ventos, mas o meu Deus e o seu Deus é chamado de Rei dos reis e Senhor dos senhores. E antes de você sair, eu quero pedir o seu apoio para juntos fazermos crescer esse canal. Assine o nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Quanto mais fizermos isso, mais pessoas serão alcançadas por essa palavra. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir.
Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.